Salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vou falar sobre o jogo do Corinthians na estreia da Copa do Brasil e vou falar sobre o Judas Pereira. Só que antes que eu faça os dois resumos, a única coisa que eu peço então pra vocês é, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Amanhã o Corinthians estreia pela terceira fase da Copa do Brasil, vai jogar contra o Remo. Vai jogar lá no Mangueirão e o jogo vai ser a partir das 9h30 da noite, com transmissão do Premier FC e também do Sport TV. A última vez que o Corinthians jogou no Mangueirão foi em 2014, quando ganhou de 1-0 do Goiás, certo? E a última vez que o Corinthians jogou contra o Remo foi em 1996. A partida terminou empatada em 1-1, certo? Retrospecto: 8 jogos, 3 vitórias do Corinthians, 3 empates e 2 vitórias do Remo, correto? E também o Lázaro vai fazer mudanças do time que ganhou do Liverpool do Uruguai por 3-0, né? Vai ter Fábio Santos, que talvez não possa jogar, certo? Rony, Fausto Vera, Roger Guedes, Renato Augusto, Balbuena, enfim, mas os únicos desfalques, certo? É só o Balbuena e também o Renato Augusto, que pelo jeito só vai jogar daqui 2 meses, vai ficar fora. Desejo toda a força para ele aí. A gente sabe da importância do Renato Augusto, ele é um grande jogador. A questão não é a idade dele, a questão é mais a lesão, né? Porque o Corinthians precisa achar um meia substituto por lugar do Renato Augusto, porque ele não vai conseguir jogar praticamente todos os jogos na temporada. Mas desejo aí uma boa recuperação aí pro Renato Augusto, certo? O Remo do Pará não é time bobo, né? Dá pro Corinthians ganhar? Dá pro Corinthians ganhar. O Corinthians pode fazer um grande jogo e ganhar. Só que para isso o Corinthians precisa ter foco. O Lázaro precisa escalar certo, né? Porque se ele escalar errado, o time vai perder. O Corinthians precisa ter raça, ter determinação e ter cabeça no lugar, certo? Se o Corinthians tiver isso, o Corinthians ganha. Agora, o Corinthians achar que vai ganhar de qualquer jeito, aí não dá, né, gente? Aí fica difícil, né, pessoal? Mas eu acredito sim que o Corinthians vai ganhar a partida. Ação Vitor Pereira, né? Todo mundo já falou, né? Eu, inclusive, eu dei muita risada quando ele foi demitido. Por quê? Porque eu não tava aguentando. Vamos falar um pouco dele no Corinthians. Depois a gente fala um pouco dele no Flamengo. No Corinthians, ele fez um bom trabalho. Levou o Corinthians praticamente a umas quartas de final de Libertadores depois de 10 anos. Isso não acontecia. Ele, cheio de desfalque, levou o Corinthians também para a final da Copa do Brasil. Perdemos o primeiro jogo e no segundo jogo a gente jogou bem. Quase que a gente ganhou o título. A gente só não ganhou o título por culpa do Fagner. Eu nem coloco culpa no Vital, porque o Vital já estava nas alternativas já. A culpa foi mais do Fagner, certo? No Corinthians, ele foi abraçado nas suas derrotas e acolhido pelos seus erros, certo? O que mais chateou a torcida corintiana foi o quê? Foi o fato das mentiras que ele contou, que ele inventou doença da sogra, que ele, se ele pudesse, ele estaria no Liverpool, mas eu tô no Corinthians. E outra coisa, uma vez quando o Corinthians estava mal o desempenho, o repórter fez uma pergunta que eu não tô lembrado. Ah, você já viu quanto que eu tenho no banco? Cara, isso não é coisa que se fala, né? Aí o Flamengo contratou ele. Os flamenguistas sabiam da situação do Vitor Pereira. Teve flamenguista que realmente não gostou, né?
no Flamengo ele falou: a gente vai brigar por título. Realmente o Flamengo brigou por título e perdeu os 5 títulos em 4 meses, certo? Perdeu Supercopa, perdeu Mundial, perdeu Recopa, por Sul-Global, perdeu Taça Guanabara, perdeu Campeonato Carioca e fez o Fernando Diniz ganhar o seu primeiro título, né? E perdeu pro Alcas também, que eu posso colocar. No Flamengo, nas derrotas, ele foi escorraçado, certo? E foi desmascarado pelas suas mentiras que contava, correto? E na minha humilde opinião, o Vitor Pereira foi um dos piores treinadores portugueses aqui no Brasil, certo? Ele pode treinar qualquer time, certo? Mas o que ele fez é inaceitável. No Corinthians ele saiu como mentiroso, saiu como pilantra, traidor, porque inventou um monte de coisa, falou que ia para Portugal, não foi para Portugal e acabou assinando com o Flamengo e viu a merda que deu, correto? É aquela coisa, aqui se faz, aqui se paga. O Vitor Pereira, ele tá colhendo o que ele plantou, certo? E tipo assim, o cara não ganhou nenhum título aqui no Brasil. O Vitor Pereira conseguiu ser odiado nas duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, certo? E é um técnico que tira um jogador quando ele tá jogando bem. Isso não se faz. Expõe muito o jogador, escala mal, mexe mal, né? Enfim, Vitor Pereira pode não ganhou nada aqui. Foi uma decepção, foi um desastre. Mas eu vi aí que o cara ganhou 15 milhões de reais, porque ele só pensou no dinheiro. Esse é o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta a sua opinião. Tamo junto, é nóis. E vai Corinthians e chupa Vice Pereira.